Gente, olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% dos doentes que procuraram um médico se queixando de alguma enfermidade apresentavam também problemas emocionais. Isso prova o quanto as nossas emoções podem afetar aí a nossa saúde. E esse é o tema do nosso quadro A Palavra é Sua de hoje. Está aqui conosco para tirar as nossas dúvidas e trazer mais informações a psicóloga clínica Mara Silvia Martins. Boa tarde, Mara. Prazer receber você aqui, viu? Prazer é meu. Bom, Mara, conta pra gente como é que acontece esse processo de transferência das nossas emoções para a nossa saúde física. Veja bem, as nossas emoções, que todos nós temos emoções, claro, quando elas não são expressadas de uma maneira saudável, elas são retidas e transferidas para o corpo. Esse processo se chama somatização. Então é muito comum se ouvir o termo, uma pessoa somatizou, ou seja, ela estava passando por um problema emocional, né? Não é qualquer probleminha que a pessoa vai jogar para o físico e se transformar em uma doença, vamos dizer assim. Mas esse processo de jogar para o corpo, né, essa transferência é quando são emoções retidas que não podem ser expressadas de uma maneira saudável. Quais seriam essas emoções, por exemplo? Olha, a perda de uma pessoa querida. Perda de uma pessoa querida, ou seja, o medo, né? O medo, muitas vezes, hoje a nossa sociedade, ela vive uma era do medo, uma insegurança muito grande, uma incerteza muito grande que o mundo não nos dá. Né? Então, a pessoa, ela deposita muitas vezes as suas expectativas em um trabalho, em um relacionamento. Nós temos colunas, o nosso ser, ele é feito de 4 colunas, eu costumo dizer o físico, o mental, o emocional, né? E o espiritual. Se faltar algum deles ou não estiver alinhado, o que ocorre? A pessoa, ela vive num estado constante de medo. Né? Esse medo muitas vezes não é consciente. Então a pessoa, ela não tem conhecimento do que está afligindo ela. Né? Não é algo muito claro. Então seria uma das emoções muito fortes que, assim, digamos, trazem problema para o ser humano. O medo. Então, o medo. O medo bloqueia mesmo, né? Com certeza. E muitas vezes não de uma forma clara. Porque tudo aquilo que é claro, nós podemos lidar, nós podemos, sabemos como fazer ou vamos buscar um auxílio. Agora, existem algumas questões que elas são inconscientes ou não muito claras, então fica um pouco difícil a pessoa saber o que fazer. Você disse que a nossa vida é dividida em 4 blocos, é isso? Digamos colunas, né? Nós temos 4 colunas, o emocional, o físico, a alma... Não, o intelecto, vamos chamar assim, e o espiritual. Agora, é possível alguém conseguir manter tudo isso em equilíbrio? É a nossa busca, na verdade, assim, a nossa busca, e o que nós entendemos, acho que a pergunta é assim, o que nós entendemos por saúde? O que é saúde? Saúde é equilíbrio entre as partes. Quando esse equilíbrio é rompido, né, ou quando há uma ruptura desse equilíbrio entre as partes, dá-se o nome de doença. Né? Então, as partes são interligadas, se comunicam e o equilíbrio entre elas dá-se o nome de saúde e o desequilíbrio é doença. Então, ou seja, para evitarmos algum tipo de doença no nosso corpo, é legal a gente aprender a lidar com as nossas emoções, estar sempre atento, observando. É necessário, né, Marisa? Porque assim, nós aprendemos, eu costumo dizer que nós aprendemos tantas coisas, na vida escolar como um todo, passamos muito tempo estudando, informações que nem são importantes, mas não são fundamentais, e nós não aprendemos a nos olhar, a aprender como nós funcionamos. E muitas vezes isso é um processo longo, a pessoa vai buscar já num momento de dor, e aí o sofrimento é muito grande. Então a gente precisa aprender a se olhar, a se conhecer, a saber como nós funcionamos, né, para poder estar sabendo como agir, né, em relação às facetas da vida, aos desafios, às alegrias, enfim. Agora, o ideal seria que a gente realmente aprendesse como você falou, mas Sim. Na prática, como é que isso funciona? Para quem está nos assistindo, por exemplo. Olha, existe assim, o se olhar, eu acho que o principal é você estar olhando para você, como eu sou, o que eu gosto, o que me faz bem, o que me magoa, e não fingir que nada está acontecendo. Muitas pessoas, elas vão assim, adiando, elas vai levando, deixa, amanhã é outro dia, depois amanhã, sabe, a pessoa não para e fala não. Eu quero fazer um diagnóstico, eu quero ver o que realmente está acontecendo. Nós não temos esse hábito, ou esse digamos hábito, vamos dizer assim. A gente vai levando a vida, né? Vai levando. E quando vê, o problema está muito grande. Então é aquela coisa de fazer uma análise, muitas vezes diária, ou aí vai depender de cada pessoa, né, do hábito de cada pessoa, ou da possibilidade, mas criar um tempinho para a gente. Né, criar um tempinho para a gente estar se olhando, se percebendo. Uma outra colocação que eu acho que caberia é estar desabafando, compartilhando. Né? Você compartilhar seus sentimentos.
Não no sentido de ser aquela eterna vítima. Olha como eu estou sofrendo. Não, mas você ter esse mecanismo de escape, de estar compartilhando com amigos, ou com um profissional, ou com uma pessoa de sua vida ligada a uma vida espiritual, vamos dizer assim, quem tem ou um pastor, um confessor, enfim, dependendo do que cada um, né? Mas tá se abrindo. Porque essa abertura, ela proporciona que essa energia, vamos dizer assim, doentia, desses sentimentos negativos, eu falei do medo, mas tem um outro tão prejudicial quanto, que é o ódio, né? A mágoa, essa mágoa retida, aquele desejo de vingança, aquilo vai putrefando dentro do nosso organismo e levando às doenças também. Né? Não é que só o sentimento vai levar à doença, mas toda doença tem um componente emocional. E as frustrações, onde entram nisso tudo? Elas andam todas juntas, umas são irmãs, outras são primas, a gente fala, né? É uma família. É verdade. É uma família. Elas entram assim, no sentido também de estar drenando essa energia, né, que a gente pode chamar também de vitalidade, aquela vontade de viver, de ter sonhos, projetos, oposto de depressão. Né? Então a frustração é um sentimento, digamos assim, delicado, porque é difícil falar de frustrações, né? Muito difícil. É difícil, porque a gente gosta de se mostrar forte, né? Que tá podendo, aquela coisa toda. Sempre assim. Sempre. Tanto que a gente pergunta, e aí, como vai? Tudo bem? Pode estar um lixo, uma droga, mas a gente fala, tá tudo bem, né? As pessoas parecem que já são programadas para dizer que está tudo bem mesmo. As máscaras, né, os papéis, e de repente vão acumulando tantas máscaras, são tantas máscaras, tantos papéis, que a gente costuma falar assim, que vai formando como se fosse uma capa, uma couraça, e vai ficando pesado, sabe? Você vai ficando, aquele peso, vai sendo difícil você carregar, né? Então, o que acontece? Você acaba abrindo espaço até no seu sistema imunológico, como eu te falei, aquele equilíbrio, né, que é característica, é sinônimo de saúde, ele é rompido. Então é o hábito, assim, todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins, altos e baixos. Então a gente se conhecer que faz parte da nossa caminhada, esses momentos difíceis também. E ter ao nosso redor pessoas, amigos, aí cada um como achar melhor, mas para poder estar trocando, para deixar entrar o novo. Quando a gente compartilha, a gente costuma dizer assim, que quando a gente se expõe, quando a gente coloca para fora, nunca volta da mesma maneira. Você abriu, limpou, entrou um novo, às vezes uma opinião sadia do outro. Importante é a escolha desse outro também. É isso que eu estava pensando agora, porque tem mais pessoas para detonar a gente do que para levantar, né? Ou para instigar, né? No sentido de, não, você deve sim se vingue. E tudo que você vem dizendo aí está muito ligado às relações, né, das pessoas. Então, vamos supor, uma para extravasar, então, fazer a escolha certa. Sim. Para quem vai dizer tudo isso. Exato. E por outro lado, você estava dizendo também que as pessoas hoje em dia, por não se relacionar talvez muito bem, acabam acumulando essas frustrações. Sim. E como que a gente faz para estruturar uma relação saudável no ambiente de trabalho onde existe tanta competitividade, e aí a gente acaba usando essas máscaras de que está tudo bem, porque se mostrar que não está, o concorrente ameaça, ali, né? É verdade. Então parece que a gente precisa realmente usar algumas máscaras, precisa algumas vezes não desabafar com o outro. Com certeza. Né? Você tem que, assim, também vale, eu acho assim, a palavra equilíbrio. Você tem que, não é qualquer coisa que você vai chegar e vai desabafar para a primeira pessoa. Existe a pessoa certa e o lugar certo. De repente, no ambiente de trabalho, talvez não seja muito saudável. Né? Eu acho que às vezes vale a pena manter a sua privacidade. Eu não chamaria aí nem de máscaras, eu chamaria de privacidade. Né? Agora, para você estar estruturando, como você me perguntou, como é que a gente estrutura tudo isso? Eu acho que entra num quadro pessoal que cada um também tem que se olhar um pouquinho, que é a relação de valores de cada um. Né? Então, de repente, quem eu sou e quem é o outro para mim? Em ambientes de trabalho, hoje em dia, existe uma competição, eu diria assim, predatória. É verdade. Né? Porque nós vivemos num país financeiramente não muito estruturado, vamos dizer assim. Uma competitividade absurda. Predatório. É predatório. E isso, imagine todo dia, ao invés de você sair, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou dar o meu melhor, eu vou me desenvolver. Não, eu vou ficar esperto para ver. Né? Ninguém vai puxar meu tapete. Exatamente. Então, entra muito no quadro de valores e de crenças de cada um, e isso pode ser revisto no sentido de quem eu sou, quem é o outro, qual a minha proposta, e quando essa proposta não for legal, a gente buscar se melhorar, buscar crescer, buscar se aprimorar conosco, né? Fazendo com que a gente se sinta mais forte, mais confiante, menos ameaçado. Por isso que eu falo muito, sempre falo do componente espiritual. Porque se você não tiver esse componente, os outros três não dão conta do recado.
Isso é, porque dá uma força, dá né? Uma, dá uma certeza. É a única certeza que, se você for ver, o único lado que nos dá garantia... Confiável, né? Que nos dá garantia é esse lado. Bom, Mara, dizem que o câncer está muito ligado às nossas emoções. As pessoas que normalmente contraem, que têm essa doença, provavelmente sofreram aí algum prejuízo emocional. Você acredita nisso? Com certeza. Eu não digo que esse prejuízo emocional vá ocasionar um câncer. Agora, o oposto é verdadeiro. As pessoas com câncer, quando você olha o quadro daquela pessoa, ela tem um componente emocional muito prejudicado. Né? Ou seja, ela é uma pessoa... O câncer, ele é muito ligado a pessoas que guardaram muito ódio. Sabe? É mesmo? Ao ódio, aquele ódio profundo, não extravasado. Porque todos nós, às vezes, ficamos magoados, não é? Agora, quando ele não é extravasado, ele é como se fosse a pessoa nutrisse aquele ódio. Maneiras de, como eu falei, maneiras de se vingar ou de prejudicar, enfim. Então, o câncer, ele é ligado as pessoas que têm câncer, elas têm um componente de mágoa, de ódio, de frustração, às vezes frustração com a vida mesmo, né? De mal com a vida, no íntimo delas, que ninguém sabe. Quem olha, nossa, mas... Né? É verdade, e uma vez eu tive um caso, inclusive eu estava fazendo um programa, e o apresentador estava justamente nesse assunto, e perguntaram assim, olha, seu pai está doente, né? E o médico, e ele comentou, o médico nos deu certeza que câncer não era. Mas como o senhor pode nos dar certeza, doutor, que não é câncer? Ele falou, não, seu pai é uma pessoa que não guarda mágoa. Ele jamais teria um câncer. Um médico muito humanista. É verdade, porque não se encontrava o diagnóstico do que ele tinha. Ele falou, câncer não é. E aí, realmente, câncer não era. Aliás, falam também que o câncer se instala numa parte do nosso corpo que tem mais a ver com as nossas emoções. Por exemplo, aquelas pessoas que têm dificuldade de pôr para fora aquilo que pensam, normalmente tem isso na garganta, né? E assim vai. Existe essa correlação. Nós não temos dados assim para falar, olha, é estatístico. Nós não temos esses dados, tá? Porque muitas pessoas não falam das suas emoções, ainda que estando doente. Né? Agora, por exemplo, você falou na garganta. A garganta, o que é? O canal de expressão. Ele é um canal nosso de expressão com o mundo externo. Né? Então, quando essa expressão ela não encontra o seu caminho, ela pode ser, enfim, ocorre um desequilíbrio. Né? Isso por um período longo. Tá? Eu não estou dizendo que qualquer coisa que a gente engula ou guarde vai ocasionar um câncer. Não é por aí. Né? Aí vão entrar outros componentes também da própria personalidade, saúde, quadro clínico geral, enfim. Agora, você acha que todas as pessoas estão sempre em tempo de mudar o seu comportamento com relação à vida? Sempre. Sempre. Mesmo aquelas mais pessimistas que ficam, ó céus, ó dia. Eu acho assim que existe, de alguma forma, uma seleção até natural. As outras pessoas, assim, essa pessoa começa a ser, digamos assim, rejeitada por um determinado grupo. Sabe, essa pessoa muito amargurada. Né? Então, chega uma hora que às vezes ela recebe alguns inputs, tipo assim, né? Ninguém merece. Ninguém merece, entendeu? Essa coisa assim. Então, a vida em si parece que ela proporciona formas da pessoa estar mudando. Muitas vezes através da dor. Né? Muitas vezes através da dor. Agora, o que acontece? Não é a dor em si não é algo ruim. Sim, agora depende do que a pessoa vai fazer com essa dor. Tem pessoas que ficam mais amargas. E tem outras que falam, peraí, o que eu vou aprender disso? Então, não é a situação que vai definir, e sim o que você faz a partir da situação. A vida são as escolhas que são feitas a partir de cada situação. É isso que vai definir a vida de cada um. Para onde vai olhar? Para encerrar a nossa entrevista, que infelizmente o tempo é muito curto, gostaria que você deixasse algumas dicas aos nossos telespectadores aí de todo o Brasil, para que consigam aí manter o equilíbrio emocional para não ficarem doentes, né? Com certeza. Olha, eu colocaria assim, a primeira delas é você se abrir. Tá? Abra-se para você, para o mundo, para as pessoas. A vida vale a pena. Todos nós passamos momentos difíceis, vamos dizer assim, mas a vida vale a pena. Confie em você, melhore sua autoestima, faça essa escolha, confie em Deus. Confie na vida como um todo, agradeça pela vida. Eu acho que a gratidão, ela evita muitas e muitas doenças. Você ser grato, porque você está sempre olhando para o que a vida te oferece de bom e buscando sempre melhorar. Então, consequentemente, que mensagem você dá para você? Eu sou feliz, ou eu tenho felicidade.
né? Então, dizem que o diálogo evita o doutor. É verdade. Pois é, se você costuma priorizar só os problemas e não agradece tantas coisas boas que Sim. com certeza tem na sua vida, o risco é grande de ficar doente mesmo. Pois é, hoje no nosso quadro A Palavra é Sua, nós falamos sobre a importância de cuidar das emoções para não adoecer. E quem esteve abordando esse tema é a psicóloga clínica Mara Silvia Martins. Muito obrigada por sua presença aqui, viu, Mara? Eu que agradeço, prazer meu.